Seja bem-vindo, mais uma vez estamos juntos aí, agora vamos trabalhar outro tópico dentro da matemática, tópico de frações. Então vem comigo aqui no conceito. Frações é todo número que pode ser escrito na forma A sobre B, onde A e B são números inteiros, com A, com B, diferente de zero. Ou seja, o que em palavras simples quer dizer uma fração? É uma divisão entre dois números. Vem aqui comigo, ó, um exemplo bem simples, pode ser escrito da seguinte forma: A dividido por B, onde o A, você vai chamar ele de numerador. Você chama de numerador. Tranquilo? E o B, o número que está embaixo, você vai chamar de denominador. Vou botar aqui para você, ó, denominador. Então, fração é isso, é uma divisão entre dois números, onde o primeiro é chamado de numerador e o segundo denominador. Um exemplo bem prático aqui, ó, 5 dividido por 8. Tranquilo? Como é que a gente poderia ler isso? 5 oitavos, onde o numerador vai ser o 5 e o denominador é o 8. Tranquilo? Então, vem comigo aqui, ó. Agora a gente vai ver representação e leitura de uma fração. Como representar? Geralmente, a gente faz o seguinte, a gente representa por uma barra inteira a fração. Nesse caso, quando a gente quer dividir esse inteiro, se a gente dividir em 3 partes, em quantas partes eu dividir, vai ser o meu denominador. Perceba que quantas partes eu pintar, vai ser o que? O meu numerador. E como é que eu faço a leitura dessa fração? 2 terços. Tranquilo? O que a gente também não pode deixar passar é o seguinte, a ideia de complementar. O que é isso? Complementar, você sempre vai imaginar da seguinte forma. Você tem 2 terços, quanto falta para fazer um inteiro? Se você perceber, 2 para 3, você vai ver que o complementar de 2 terços é 1 terço. Como assim? Você sempre olha para o numerador e vê quanto está faltando para o denominador. De 2 para 3 falta quanto? 1. No caso, 1 terço. Tranquilo? Olha aqui outro exemplo. Perceba que agora o meu inteiro, que eu tinha uma barra inteira, eu dividi agora em 5 partes. Eu dividi em 5 partes, 5 vai ser o meu denominador. E quantas partes eu pintei? 3. 3 partes é o meu numerador. E o complementar? Quem é o complementar dessa fração? 3 sobre 5, ou 3 quintos. É a seguinte, você vai olhar para o 3, quanto falta para o 5? 2. Então, o complementar é 2 quintos. Tranquilo? Para a gente fechar, mais um exemplo. Agora você vê que eu peguei outra figura para exemplificar a fração para você. Eu dividi em quantas partes? 4 partes. Ó, 4 é sempre o meu denominador. Quantas partes eu pintei? 1. Então, 1 vai ser o meu numerador. Aí eu pergunto para você, quem é o complementar de 1 quarto? Vai ser, você olha para o numerador e vê quanto falta para o denominador. De 1 para 4 falta 3. Logo, o complementar é 3 quartos. Tranquilo? Não esqueça, a ideia de complementar é sempre aquilo que falta para formar um inteiro. Vem comigo aqui, agora a gente vai ver onde está a grande maioria das questões de fração. Nesse caso, está aqui, ó, operações com frações. Beleza? Dentro das operações com frações, as primeiras operações é adição e subtração. Beleza? A gente divide em 2 casos justamente para tornar mais compreensível esse tópico. O primeiro caso é quando os denominadores são iguais. Como assim, Edson? Você viu que o denominador é aquele número que está embaixo na fração. Veja aqui comigo, perceba nesse exemplo que o numerador aqui é 3 e o denominador é 7. O numerador é 2 e o denominador é 7. Os denominadores são iguais. O que você faz? Qual é a regrinha? Você vai conservar o denominador, ó, perceba que eu deixei aqui o denominador 7, e vou fazer a soma, né, que é a operação que está aqui, ó. Vou fazer a soma dos numeradores. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Perceba que eu conservei o 7, que é o denominador. Então, toda vez que o denominador for igual, você vai conservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Beleza? Mais um exemplo aqui, agora com subtração. Perceba o seguinte aqui, ó. Novamente, a gente agora tem uma subtração, só que os denominadores são iguais. E qual é a regrinha?
eu conservo o denominador e faço a operação com os numeradores. Perceba que se eu tenho soma, eu somo. Se eu tenho uma subtração, logo você vai subtrair, tranquilo? 5 menos 3 dá 2 nonos, tranquilo? É importante frisar que a partir do 10, vamos supor, 3 décimos, né? A leitura da fração. Se você tivesse, por exemplo, 5 sobre 12, como é que seria a leitura? 5 dozeavos. A partir do 10, você tem que colocar a palavrinha avos, beleza? Então aqui ficaria 5 dozeavos, a forma de ler essa fração. Vem aqui comigo, agora a gente vai ver o segundo caso. A gente viu o primeiro caso, onde os denominadores eram iguais. Agora os denominadores são diferentes. Muito cuidado, ó, os denominadores agora são diferentes. Toda vez que você tiver esse caso, você vai lembrar, ó, do MC. Você lembra? Mínimo múltiplo comum. Quando tiver denominadores diferentes, você vai fazer o mínimo múltiplo comum entre quem? Entre os denominadores. Beleza? Então vem aqui comigo. Vamos resolver essa aqui, ó, uma subtração. Vale para a soma também, beleza? Vem aqui, ó. Então você vai passar uma barrinha. Vou dividir aqui, ó, para você. Vou botar o menos aqui. E eu pergunto a você, quem é um MMC entre 3 e 2? Você lembra? Já vimos essa aula, mas vou relembrar aqui com você, ó. Você sabe que começa sempre pelo menor múltiplo, o menor número primo. Então, nesse caso, fica 1. Né? Não dá mais por 2, você vai por 3, vai 1. Como é que a gente calcula o MMC? Você multiplica todo mundo. 2 vezes 3 é igual a 6. Tranquilo? Então, o MMC entre 3 e 2 é 6. Aí você vai botar aqui, ó, um novo denominador. A regra é essa. Você tira o MMC e aqui você coloca o novo MMC. Aí, a regra, o cálculo é o seguinte. Você vai fazer aqui, ó, pegar a canetinha, você vem aqui, ó. Você vai dividir pelo de baixo. A regra sempre é essa, você divide pelo de baixo e vai multiplicar pelo de cima. Vai multiplicar pelo de cima. Beleza? Então você divide pelo de baixo, pelo denominador e multiplica pelo numerador. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 9 dá quanto? Me ajude. 18. Você pega aqui também, né, vai dividir aqui, ó, porque é o mesmo MC, né? Você vai dividir pelo de baixo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Puxar aqui uma setinha, ó, você multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Aí você vem aqui, ó, e bota 15. Olha que engraçado. Você percebe aqui que agora os denominadores são iguais. Você volta para aquele primeiro caso que a gente viu agora há pouco. Então vai ficar da seguinte forma. Você vai conservar o denominador e subtrair os numeradores. Tranquilo? Logo vai ficar 18 menos 15 dá 3 sobre 6. Tranquilo? Acabamos de ver um exemplo com subtração de frações. Agora vamos ver com soma de frações onde os denominadores são diferentes. Aí você já sabe da regrinha. Quando os denominadores são diferentes, você tira o MMC, nesse caso entre 2 e 5. Beleza? Vem aqui comigo. A gente vai fazer aqui, ó, passar a barrinha, mais, né? Ó, dessa forma aqui. E o que você faz então? O MMC entre 2 e 5. Aí você lembra, 2 e 5, tira o MMC. E você vai ter aqui, vai ter 2, 1, baixa o 5, 5, vai dar 1. Então você sabe que o MMC aqui é 10. Então você bota o novo MMC aqui, ó, que é 10, né, o novo denominador. O que você faz agora? Você divide pelo de baixo, né, você sempre lembra de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, que é o numerador. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então você vem 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 3, 15. Aí você bota aqui, ó, 15. Aí você vai pegar, dividir novamente, ó, 10 dividido por 5. E o resultado você multiplica por 2. Nesse caso, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 6,
12. Tranquilo? Ó. Então vai ficar como agora? Vamos botar aqui, ó. Você percebe que agora a gente tem uma soma onde os denominadores são iguais. Então você faz o quê? Você conserva o denominador, que é 10, e soma os numeradores. 15 com 12 vai dar 27. Beleza? Tranquilo? Então aí a gente viu um exemplo de soma e subtração, onde os denominadores são diferentes. Agora a gente vai ver multiplicação. Vimos que adição e subtração se dividem em dois casos, denominadores iguais e denominadores diferentes. Agora na multiplicação, ela é bem simples. A regrinha é multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Simples assim. Então, 5 vezes 3 dá quanto? 15. 3 vezes 2, 6. Bem simples. É ou não é? Você multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Beleza? Vou botar mais um exemplo aqui para você, ó. 3 quartos vezes 5 nonos. Como é que fica então? Aí você já sabe, numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 9, 36. Aí você coloca aqui. Então a regra da multiplicação, bem simples. Vimos então multiplicação, vamos agora ver outra operação. No caso, a divisão de frações. Beleza? Você tem a divisão de frações. Como é que é a regrinha? Você vai conservar a primeira fração. Conservar é deixar do jeito que está, não é isso? Ó, você conserva a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. No caso, essa daqui, ó. A segunda é que você inverte. Sempre a segunda é que você vai inverter. Então fica 4 sobre 5. Você conserva a primeira e multiplica. Perceba que saiu de divisão para uma multiplicação. Você conservou a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tranquilo? Nesse caso, você já sabe que na multiplicação é numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 5, 10. Esse é o resultado. Beleza? Vamos ver mais um exemplo, então, para você pegar aí a regrinha da divisão. Perceba que agora eu tenho 8 quintos dividido por 7 sobre 1. Toda vez que você vê um número natural, você vai imaginar que o denominador dele é 1. E você já sabe a regrinha. Você conserva a primeira, ó, 8 quintos, sai da divisão para a multiplicação, sempre assim, e inverte a segunda. Você vai inverter essa daqui, ó. Você lembra que o denominador de todo número natural é 1, então fica 1 sobre 7. Tranquilo? Agora ficou fácil. 8 vezes 1, 8. 5 vezes 7, 35. Beleza? Então não esqueça da regrinha da divisão. Conserve a primeira e multiplique pelo inverso da segunda. Sempre assim. Vamos ver agora um tópico chamado transformação de números decimais em frações. Como é isso? Vem aqui comigo, ó. Você vai imaginar sempre assim. A gente já viu que o número decimal é um número que tem uma parte inteira e uma parte decimal e é separado por vírgula. O segredo aqui é você ver quantos números tem depois da vírgula. Me ajude aqui. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Só um. Então você vai fazer o seguinte. Botar o 2. E aqui, ó, um 1 e um 0. Só um 0. Porque eu só tenho um número depois, só um número depois da vírgula. Então eu coloco só um 0. Ah, isso quer dizer que tiver 2 números depois da vírgula, eu vou botar 2 zeros embaixo, junto com 1? Exatamente. Vem aqui comigo, ó. Eu tenho um 1, 2. Então vai ficar, ó, 75 sobre, ó, 1, 2 zeros, sobre 100. Porque eu tenho duas casas depois da vírgula, então eu coloco 2 zeros. Beleza? Olha aqui, mais um. 0,215. Como é que fica? 215 sobre, ó, 1 e quantos zeros? 3 zeros. No caso, 1000. Beleza? Então a regrinha é essa. Você sempre olha para depois da vírgula. Se eu tenho uma casa, um algarismo,
eu coloco um zero. Se eu tenho 2 algarismos ou 2 casas, você coloca 2 zeros. Se eu tenho 3, você coloca 3 zeros. Se eu tiver 5 casas, você coloca 5 zeros. Agora nós vamos ver simplificação de fração. A palavra simplificação lembra simples, né? A palavra vem da palavra simples. Você vai pegar uma fração e tornar ela mais simples. Mas o que significa simplificar uma fração? Você vai pegar aqui, ó, um número que divide ao mesmo tempo o numerador e o denominador. Nesse caso aqui, ó, vou pegar o 4. Né? O 4 ele divide o 32 e o 40 ao mesmo tempo. E como é que fica aqui a nossa resposta? Vai ficar da seguinte forma. Vai ficar igual, 32 por 4 dá 8. E 40 por 4 dá 10. Tranquilo? Nesse caso ainda dá para a gente simplificar. Por quem? Por 2. Aí você pega, ó, vai simplificar por 2. Aí você vai achar aqui no caso 4, 10 por 2 dá 5. Então você percebe que a simplificação é você pegar uma fração que é bem grande e tornar ela uma fração mais simples. Você divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo pelo mesmo número. Tranquilo? Aqui nós começamos com 4, depois simplificamos por 2 e achamos 4 quintos. Nesse caso, esse 4 quintos é o que a gente chama de fração irredutível. Vou botar aqui para você, ó. Irredutível. Beleza? Fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela fração que não dá mais para você simplificar. Beleza? Então a fração irredutível é aquela que não tem como mais ser simplificada. O que acontece agora? Vamos simplificar isso aqui, outro exemplo para fixar melhor ainda para você. Vamos dividir aqui, ó, ao mesmo tempo por 9. Né? O 9 divide em cima, 9 divide embaixo. Logo o nosso resultado aqui, ó, 27 por 9 dá 3. 18 por 9 dá 2. Nesse caso, 3 meios é a nossa fração irredutível. Não tem como mais simplificar ela. Então, simplificação de fração é isso. É dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo, né, pelo mesmo número. Tornar ela numa fração irredutível. Beleza? Vamos aqui para o conceito de dízimas periódicas. O que seria isso? Leia comigo aqui o conceito. São números decimais em que há repetição periódica e infinita de um ou mais algarismos na parte decimal. Perceba que a dízima ela vai estar na parte decimal de um número. Vem aqui comigo. Ó. Então você já sabe que todo número decimal ele é composto por uma parte inteira e uma parte decimal. Nesse caso, a dízima diz que é um número que se repete na parte decimal. Aqui temos um exemplo de uma dízima periódica, 0,333. O reticência está indicando para a gente que esse 3 ele vai continuar se repetindo. Pode aparecer dessa forma ou dessa forma aqui. É uma outra notação, uma outra forma de representar a dízima periódica. 0,3 com um tracinho em cima. Se você vê um tracinho em cima, que está indicando para você que esse 3 ele vai continuar se repetindo. Um exemplo aqui também, ó, perceba que logo após a vírgula, o 42 ele começa a se repetir. Quer dizer que esse 42 aqui, ele é a minha dízima periódica. Pode vir dessa forma ou aqui você vai ver que o 42 está com um tracinho em cima, quer dizer que o 42 ele vai continuar se repetindo. Então, veja aqui, ó, a dízima periódica é uma repetição periódica e infinita. Vou grifar aqui também para você, ó, de um ou mais algarismos na parte decimal. Então, sempre a sua dízima periódica ela vai estar localizada na parte decimal, beleza? Então, aqui, ó, vale a gente destacar para você que o período aqui, o período é o número que se repete. No caso aqui dessa dízima, o período é 3. Nesse caso aqui, o período, o número que vai ficar se repetindo, é o 42, é o nosso período. Beleza? Vem aqui comigo. Além de conhecer o conceito de dízima periódica, é necessário também que você saiba classificar as dízimas periódicas. Então, a gente classifica as dízimas em dízima periódica simples e dízima periódica composta.
Qual é a simples? A simples é quando logo após a vírgula você tem o seu período. Perceba que logo após a vírgula a gente já tem o nosso período. Nesse caso aqui, 0,55, né? O nosso período é 5. E nessa aqui, logo após a vírgula, ó, você tem um período também, que no caso aqui é 8. Toda vez que logo após a vírgula você tiver o seu período, o número que se repete, você chama de dízima periódica simples. E a dízima periódica composta? Aí você vem aqui, ó, quando logo após a vírgula, você não tem o seu período. Ou seja, é o que a gente chama aqui de casa de atraso, né? Um número que não se repete. Você percebe aqui que 0,788. Quem é que está se repetindo? É o 8. O 8 é o meu período. E o 7 é o que a gente chama de casa de atraso, como eu falei para você. Toda vez que isso acontece, eu tenho uma casa de atraso, eu tenho uma dízima periódica composta. Outro exemplo aqui, ó. Logo após a vírgula, você percebe que eu tenho 4, que não se repete. Quem se repete é o 5. O 5 é meu período. Então, se tem, logo após a vírgula, uma casa de atraso, antes da minha dízima periódica, eu tenho uma dízima periódica composta. A grande diferença é da simples para a composta. É só você olhar depois da vírgula. Se não tem o número que não se repete, ou casa de atraso, é simples. Se tem a casa de atraso, ou o número que não se repete, ela é composta. Beleza? Importante destacar também a transformação de dízimas periódicas em frações geratriz. Fração geratriz, fração que gera a dízima periódica. E é bem comum na sua prova vir as dízimas e você tem que fazer uma transformação para a fração, que é a fração geratriz, que gera, né, a sua dízima periódica para você poder resolver a questão. Agora que a gente vai ver uma regra bem prática de resolver, né, a dízima periódica aqui para você. Perceba que eu tenho aqui o meu período é 3. Eu só tenho um algarismo que se repete, no caso aqui o 3. A regra é a seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai passar uma barrinha, tranquilo? Qual é o algarismo que está se repetindo? O 3, é só um. Você vai colocar aqui embaixo, ó, um 9, tranquilo? E em cima, no numerador, você vai botar o seu período, que é o 3, beleza? Você percebe que você pode simplificar isso aqui. Simplificar, você viu que é achar uma fração irredutível, tornar a fração mais simples. Nesse caso aqui, eu vou achar 3 por 3, você vai achar 1. 9 dividido por 3 dá 3. 1 terço. Se você fizer essa divisão aqui, ó, fazer bem aqui para você, 1 dividido por 3, se você fizer essa divisão, você vai achar 0,333, ó, a nossa dízima periódica. Então, 1 terço é a fração geratriz da dízima 0,333 e assim sucessivamente. Beleza? Vem aqui outro exemplo colocar para você. Vamos lá na regrinha, ó. Passa a barra. Quantos algarismos estão se repetindo? 2 é o 4 e o 2. 2 algarismos estão se repetindo. Então você vem aqui e coloca 2, 9. Porque são 2 algarismos que se repetem. Edson, mas por que eu coloco 9? É a nossa regrinha. Tranquilo? Guarde aí no seu coração que você sempre coloca o 9. Nesse caso aqui, no numerador, fica 42 sobre 99. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Por quanto? Por 3. Ó, nesse caso aqui, 42 por 3 vai dar 14. E 99 dividido por 3 vai dar 33. Beleza? Então, não se esqueça, ó. Na primeira dízima, era só um algarismo que se repetia. Você colocou um 9. Né? Nesse caso, na segunda, são 2 algarismos que se repetem. 2 algarismos, 2 9. Quer dizer, Edson, que se fossem 3 algarismos, eu colocaria 3 9 no denominador? Exatamente. Nesse momento, a gente vai ver transformação de um número misto em fração. O que é um número misto? Número misto é todo número que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Olha aqui o exemplo. Aqui o 8 seria a minha parte inteira e 4/5 a minha parte fracionária. Beleza? Então a gente precisa transformar isso numa fração. Qual é o processo? Vem aqui, ó, você vai multiplicar, tá? Você vai multiplicar o denominador pela parte inteira
e depois o resultado você vai somar com o numerador. Você vai somar. Beleza? Como é que fica então, ó? Fica assim, ó. Vou botar aqui para você. 8 vezes 5 mais 4. E o denominador você conserva, você coloca o mesmo denominador. Multipliquei o denominador pela parte inteira e estou somando com o numerador. Como é que fica agora? Vamos fazer a continha. 8 vezes 5, 40, mais 4, 44. Dividido, né, por 5. Como não tem como simplificar essa fração, nós paramos por aqui. Agora a gente vai ver como é que esse tópico de fração ele é cobrado em prova. Vem comigo na tela aí. Temos aí a nossa primeira questão, diz o seguinte: as figuras 1 e 2 a seguir ilustram recipientes cilíndricos retos idênticos que contêm suco. Em cada recipiente foram feitas marcações igualmente espaçadas, mas diferente nos recipientes 1 e 2. Há mais suco no recipiente 1 que no 2. Nessa situação, a fração do volume que o recipiente 1 tenha mais que o recipiente 2 é igual a... Então, nesse caso, o que acontece? Precisamos achar a diferença entre esses dois cilindros aqui. A diferença é saber quanto esse aqui tem a mais que o número 2. Vem aqui comigo. Ó. Se você prestar atenção, em quantas partes eu dividi o inteiro aqui? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você lembra que no caso aqui, em quantas partes eu divido, é o meu denominador. Quantas partes eu pintei? Aí eu vou colocar aqui para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 de 8. Então, a fração que representa essa figura número 1 é 6 oitavos. Tranquilo? Vamos ver aqui a fração que representa a figura número 2. Ó, em quantas partes eu dividi? 5 partes. Então, em quantas partes eu divido, é o meu numerador. Quantas partes eu pintei? Ó, 1, 2. É o meu numerador. 2 quintos. Então, para saber quanto a figura 1 tenha mais que a 2, basta eu fazer o seguinte. Fazer uma subtração. 6 oitavos menos 2 quintos. Você percebe que aí você tem o quê? Você tem uma subtração de frações, onde os denominadores são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, você lembra que você tem que tirar o MMC. Beleza? O MMC, no caso, entre 8 e 5. Se você fizer aí, você vai achar o 40. Beleza? Aí você divide pelo de baixo, você vai dividir por esse e multiplicar o resultado pelo numerador. Beleza? Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 6, 30 menos, tá? Você pode fazer dessa forma aqui, ou pode fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui para você. Você pode fazer assim, ou pode fazer tudo junto, tá? Deixar aqui separadinho, só para você entender melhor. Então, 40 por 5 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Se você pegar aqui, ó, isso aqui vai dar 14 sobre 40. A gente cai naquele primeiro caso, onde os denominadores são iguais. O que você faz aqui agora? Você vai simplificar, ó. Vai simplificar em cima e embaixo por 2. Logo, aqui vai dar 7 sobre 20. 7. Essa é a nossa diferença do recipiente 1, da figura 1 para a figura 2. Se você achar aí, procurar, você vai achar letra E, 7 vinteavos. Beleza? Próxima questão. Julgue o item relativo ao sistema numérico. Se A é igual a 1,23 e B igual a 0,43, então A mais B é igual a 165 dividido por 99 avos. Bem, aqui o que você vai fazer? Você vai fazer uma transformação de fração de dízima periódica para fração geratriz. Vem comigo aí, ó. Se você pegar o valor de A aqui, essa fração, você vai fazer o seguinte: 123, né, menos, a regrinha é essa, menos a parte que
não se repete, que é 1 ali, sobre 99. Beleza? Esse é o valor de A que a gente está fazendo. Você percebe que são dois algarismos que se repetem, por isso 2,9 no denominador, tranquilo? E quando tiver a casa de atrás, você sempre subtrai ela. No caso aqui, ó, 23, você pega os 3 primeiros números aqui e subtrai aí o 1, né? Que é a parte que não se repete. Então isso aqui vai ficar 122 sobre 99. Isso aqui é o A. Vamos ver o B. O B é igual a 0,43, né? Só botar aqui. O que que você faz aqui? Você vai botar, você percebe aqui que o 43 vai ficar se repetindo, são dois algarismos que se repetem, então vem quantos 9 aqui? 2 9, tá? São dois algarismos que se repetem. Se fosse só um, você colocaria um 9, mas como são dois, 0,43, você coloca 2 9. E em cima fica o 43. Então, esse é o valor de B e esse aqui é o valor de A. Ele disse que A mais B tem que dar isso aqui. Então, vamos somar aqui, ó. 122 sobre 99 mais 43 sobre 99. Isso é igual a 165 sobre 99. Beleza? Então, como o nosso resultado bateu com o que a banca falou, logo a questão está correta, está certa, né? Beleza? Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Olha aí, 3 irmãos, Maria, José e Pedro, receberam respectivamente um meio, um terço e um nono de uma determinada herança. A fração desta herança que não foi distribuída entre os irmãos foi de... Então perceba que a questão está pedindo que o que não foi distribuído. Beleza? Então, grife aí o que não foi distribuído. Primeiro, a gente precisa saber o que foi distribuído. Vem comigo, então. Então, Maria recebeu um meio, mais o que José recebeu, um terço, e o que Pedro recebeu, um nono. Tranquilo? É uma soma de frações onde os denominadores são diferentes. Você vai ter que tirar o MMC. No caso aqui, o MMC entre 2, 3 e 9, se você calcular, você vai achar o 18. Você divide pelo de baixo, tá? Não esqueça da regrinha, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Sempre nas frações. 18 por 2 dá 9. 9 vezes 1, 9, mais 18 dividido por 3, dá 6. 6 vezes 1, 6. 18 dividido por 9... dá 2. 2 vezes 1, 2. Tranquilo? Então, se você somar aqui, ó, você fica, conserva aqui e vai somar os numeradores. 9 com 6 dá 15, com 2, 17. Então, isso aqui foi o que foi distribuído. E o que não foi distribuído? Foi o complementar disso aqui. Você lembra da ideia de complementar? Quanto é que falta para 18? 17 para 18 falta quanto? 1. 1 sobre 18. Isso aqui foi o que não foi distribuído. Foi o que não foi distribuído. Então, é o que a questão pede. E então, daí, alternativa, letra D. Tranquilo? Beleza pura? Vem aqui comigo. Espero aí ter contribuído com você. Mas esse tópico a gente conseguiu terminar aí. Um abraço e até a próxima.